Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro estudante. Aqui vai mais uma aula de geografia para você que está no oitavo ano do João Ramalho. Vamos começar com essa é uma introdução, uma aula de introdução ao conceito de população. E aí, já como parte dessa introdução, alguns conceitos importantes para a gente fazer uma análise da evolução da população. Esse gráfico é uma abstração, esse gráfico é uma simplificação, é uma ilustração e uma generalização, né, do processo de desenvolvimento, de dinâmica das populações, que a gente está aqui vinculando as transformações da economia, as grandes transformações da economia nas sociedades. A primeira coisa para a gente identificar aí são as taxas. Tem a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de crescimento natural. Essas taxas são a quantidade, né, a ocorrência, o número de ocorrências de cada um desses fatos, esses componentes, ao longo de um tempo determinado. Então a taxa de natalidade é a quantidade de nascidos vivos em um determinado período de tempo. Geralmente se usa um ano. Aqui vocês vão ver que no gráfico não se fala em ano, mês, só se fala em tempo, de modo geral. Mortalidade, de maneira semelhante, é a quantidade de mortos, né, que ocorreram, né, as mortes que ocorreram em um determinado período de tempo. Nesse caso, também não tem aqui um período determinado, mas para uso prático a gente costuma falar em períodos de um ano. O crescimento natural, que é exatamente a natalidade menos a mortalidade. E isso quer dizer o seguinte: é absolutamente necessário que a natalidade seja maior que a mortalidade ou a população desaparece. É por essa razão que você está vendo a linha verde, que representa a natalidade, ela está na parte de cima, a mortalidade está na parte de baixo. Então, vamos começar aqui, eu vou dar uma pequena explicação sobre as etapas, né? A fase 1, que a gente relaciona com países subdesenvolvidos, ela se refere a um período pré-industrial, né, antes do desenvolvimento das atividades industriais. Nessa etapa, a sociedade mais provavelmente uma sociedade baseada na atividade agrícola, mas numa agricultura arcaica, pouco produtiva, com pouco ou nenhum acesso a medicamentos, serviços sanitários, serviços médicos modernos, tudo muito tradicional. E por conta disso, a mortalidade é muito alta, o que empurra a taxa de natalidade para cima. Então esse é um período da história das nações em que as famílias são muito numerosas, justamente para tentar compensar a mortalidade, que é muito alta. E aí a gente pode observar na pirâmide etária dessa primeira fase que ela é muito aguda, né? O topo dela é muito agudo, e isso em contraste com a base, que é muito larga. O que isso indica? Que há muitos jovens nessa sociedade e poucos velhos, porque de fato as pessoas não conseguem envelhecer por falta de condições para sobrevivência. Quando acontece o desenvolvimento da indústria nessa sociedade, a gente entra na segunda fase, e então há uma redução rápida da mortalidade. Por quê? Com a Revolução Industrial,
há um incremento da produção e o barateamento de uma série de produtos que eram difíceis de conseguir. Por exemplo, remédios e produtos de limpeza, serviços de saúde, de serviços sanitários mesmo, né, de água encanada, esgoto. Essas coisas vão começar a fazer parte do cotidiano das pessoas e isso eleva o nível de sobrevivência dos indivíduos, o que vai fazer que haja um crescimento muito rápido. Como vocês podem observar, essa faixa mais escura entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, como é representada nas linhas azul, aliás, verde e roxa, essa faixa azul mais escurinha é o crescimento natural. E o que a gente observa? Que ele cresce à medida que a Revolução Industrial avança. Então, a população aumenta. Como vocês podem observar, a natalidade não caiu, ela continua lá no topo. Isso por conta da manutenção dos hábitos, dos costumes, porque a maior parte da população continua vivendo no campo, ainda que tenha acesso aos produtos industriais. Um pouco mais, um pouco menos, como eu disse, isso é uma ilustração, né? É uma simplificação. Olhando para a pirâmide etária dessa etapa, a gente vai perceber que agora ela se transformou numa pirâmide propriamente dita, né? A parte do meio da elevação dela já não é tão magrinha, né? Ela engordou um pouquinho. Isso significa que tem mais adultos vivendo. Então aumentou a sobrevivência dos indivíduos. Já na fase 3, que a gente associa hoje aos países emergentes, a gente está falando de uma etapa em que a industrialização está estabelecida e há um processo de urbanização que a própria industrialização ela promove. A industrialização leva à urbanização na medida em que a terra começa a ser valorizada. Como ela começa a ser valorizada por ser cobiçada para a revolução industrial, para a produção industrial, como ela é fator de produção de matéria-prima, ela começa a ser valorizada, ela ganha valor como mercadoria, é um bem econômico, e aí a população que nela vive não consegue acompanhar o investimento necessário para continuar se mantendo na terra. O que acontece? Muitas pessoas vendem a terra ou são expulsas da terra de uma forma ou de outra e elas passam a viver nas cidades. Então esse é o processo de urbanização, é um resultado do desenvolvimento da atividade industrial por duas vias, tanto pela valorização da terra como pelo uso crescente de equipamentos agrícolas industriais. O uso de tratores, colheitadeiras, substâncias químicas utilizadas na produção vão dispensando mão de obra que trabalhava no campo, que vivia no campo, e essa mão de obra passa a ir para as cidades. É nessa etapa que a gente vai observar que tem uma queda na natalidade. Então a gente entra numa fase de transição demográfica. Ao contrário da fase 2, onde há um crescimento natural elevado, né, o crescimento é muito rápido, na fase 3 esse crescimento se reduz, ele começa a diminuir. Por isso que a gente fala em explosão demográfica na fase 2 e fala em transição demográfica na fase 3. Essa diminuição ela vem muito em função das dificuldades de manter uma família numerosa dentro das cidades.
porque os gastos aumentam consideravelmente. Manter uma família com muitos filhos é mais difícil. O modo de vida na cidade não permite. Gastos com saúde, com educação, com habitação, tudo isso acaba jogando a taxa de natalidade para baixo. Sem falar também que, como a taxa de mortalidade continua caindo, não há uma pressão, não existe mais aquela pressão, não há uma necessidade de compensar a mortalidade com a natalidade. E assim a gente passa para a fase 4, que já é referente a país desenvolvido. Quando a indústria e a urbanização já estão avançadas, já são razoavelmente antigas, entra-se numa situação de estabilização do crescimento. Esse crescimento diminui bastante. As duas taxas são baixas, né? E chega a ser uma situação análoga, né? Semelhante ao que havia na fase 1. Só que ao invés de ter altas taxas, são baixas taxas e um crescimento mais lento da população. Tudo isso devido já ao fato da urbanização e da industrialização já ser bastante antiga. As pessoas já vivem nas cidades há muito tempo. A cultura, a preocupação do cidadão é diferente da do camponês. Então isso provoca e estimula ainda mais a queda da natalidade. Já na fase 5, que é a que a gente está experimentando hoje em termos mundiais, mas ela se refere mais aos países mais desenvolvidos, a gente pode observar que já acontece um processo de desaparecimento da população. A queda da natalidade é tão grande que não há uma reposição, né? Então, entretanto, apesar da gente observar isso em alguns países, não se tem certeza de qual vai ser a direção, qual vai ser a tendência nos próximos anos. Essa tendência também pode mudar, inclusive porque, como tem havido muita migração internacional, também muito por conta desse desenvolvimento industrial nas regiões mais pobres e também das dificuldades decorrentes das disputas políticas com guerras, há um processo de migração muito intenso, e essa migração pode mudar também o perfil dessa taxa de natalidade, o que pode acabar dando um novo impulso para o crescimento da população. Bem, queridos estudantes, isto é tudo por hoje. Espero vê-los novamente na próxima aula.